a história começa na tribo Timbira. A tribo Timbira, você sabe muito bem, ela era uma tribo canibal. E ela estava situada no Nordeste brasileiro. Então, de maneira bem simples, por que os índios timbiras eram antropofágicos? Alguém sabe dizer? Por que eles comiam a carne dos outros? Isso, porque eles estavam com fome? Não, era um ritual. Eles acreditavam que se ingerissem a carne de outro elemento, eles adquiririam as suas virtudes. Primeiro, gente, um índio não escravizava o outro propriamente. O índio lutava, era homem contra homem, era face to face, e se caísse prisioneiro, era levado até a tribo e num ritual esse índio era sacrificado e a sua carne era comida. Gente, vem cá, vocês já ouviram falar de um historiador, passou muito tempo entre os indígenas, chamado Hans Staden. O Hans Staden, ele narra, porque ele viu esse ritual de antropofagia. O que faz o Gonçalves Dias? Ele pega esse ritual de antropofagia e romantiza, e dá um teor sentimental, mas rigorosamente esse ritual de antropofagia não era lá muito agradável de ver, não. Segundo Hans Staden, o índio que iria ser sacrificado, ele era amarrado pela cintura a uma estaca que ficava no meio do terreiro. Antes disso havia uma série de rituais, danças, pinturas, tá ok? E o mais interessante que o Hans Staden diz é o seguinte: vamos imaginar, só um exemplo, vamos imaginar que eu fosse esse índio a ser abatido, né? Então eu estava preso por onde? Pela cintura. Significava dizer então que os meus braços e as minhas pernas estariam livres, que eu poderia tentar quebrar a corda, a embira e fugir. Mas você sabia que o índio ele era educado para ser bravo e valente? Era um índio guerreiro. No romantismo o índio aparece naquele padrão europeu de cavaleiro medieval. Então para eles, sabe qual é a hora que você precisa demonstrar a maior coragem? A hora da morte. É na hora do perigo. Só para as meninas. Você gosta de homem covarde? Não. Hein? Aquele homem que o perigo vem acular e já correu? Hein? Alguma menina aqui já convidou um rapaz para deixá-la, para acompanhá-la até a parada do ônibus? Hein? Fulano, me leva ali na parada do ônibus. Aí o fulano vai, né? Todo lampeiro. Ô jovem, ela não está te convidando para namorar, não. Ela está convidando você para protegê-la caso apareça um bandido. Para você lutar contra o bandido e morrer, para salvá-la. Não é assim? É verdade. Por isso que quando a mulher se vê ameaçada por uma monstruosa barata, ela grita, o homem vai lá, salta a sua espada, que é o chinelo, mata a barata como um verdadeiro herói romântico. Não é verdade? Então, qual é a hora que eu sei provar a minha valentia? É exatamente na hora da morte. E aí, segundo Hans Staden, eu estou fazendo a comparação histórica, geralmente o índio na hora da morte, o que é que ele fazia? Ele chorava? Ele pedia clemência? Não! Sabe o que ele fazia? Ele ficava preso a uma estaca, ao redor dele os índios dançando e cantando. Ele pegava paus e pedras que estavam em uma fogueira próxima a ele, pegava e jogava, e lutava, e gritava, e ameaçava, e dizia coisas do tipo: ei, você vai me comer agora, mas o meu pai comeu o teu pai, mas o meu filho vai comer o teu filho. Era essa coisa da bravura, da honra, da valentia. Vamos então ao texto. O texto começa, canto 1, com o ritual de antropofagia.
Gia. Então você vai ler no canto 1 exatamente toda essa preparação para a morte de um guerreiro, de um bravo, de um valente. Então ele vai falar aí, rapidinho, só um trechinho, tá pessoal? Só um trechinho. Então ele vai falar aí, por exemplo, no meio da taba de amenos verdores, cercado de troncos, coberto de flores, alteia-se os tetos da altiva nação. São muitos seus filhos nos ânimos fortes, temíveis na guerra, que em densas cortes assombram das matas a imensa extensão. São rudos, severos, sedentos de glória, já prévios incitam, já cantam vitória. Já meigos atendem a voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, com dão de prodígios de glória e terror. As tribos vizinhas sem forças em brilho, ele fala dos timbiras e já começa a mostrar o ritual de antropofagia. Aí você vai, que eu acho legal, no canto 2 é o ritual propriamente dito. E aí vai aparecer a figura do herói, que é o índio tupi, que vai ser imolado. Então só um pedacinho do canto 2. Em fundos vasos da alvacenta argila ferve o cauim. Cauim, gente, era uma bebida. Porque, isso é verdade, tá, gente? Segundo o historiador, o Hans Staden, o índiozinho lá brabo, né, amarrado para morrer, quanto mais ele demonstrasse valentia, mais os que iriam comê-lo gostavam. Porque ele era valente. Sabe como é que ele morria? Ele morria com uma pancada, como dizem hoje, uma porrada na cabeça, dada pelo tacape, como o tacape, era uma clava. A cabeça abria de ponta a ponta. A massa encefálica era retirada e colocada nessa bebida aí no cauim. Depois tiravam o corpo, abriam o abdômen de ponta a ponta, tiravam as vísceras e jogavam justamente nessa mistura de cauim com cérebro. Fazia-se, portanto, uma gororoba que era servida antes de comerem a carne do guerreiro que foi morto. E sabe o que é interessante? É que os índios acreditavam que comendo determinada parte adquiririam aquelas virtudes. Por exemplo, gente, que parte você comeria? Calma, é no bom sentido, tá, pessoal? De alguém que você gostaria de molar no ritual. Ah, professor, não sei não, eu acho que as pernas da Juliana Paz, né, adquiriria as virtudes.